bancada especial, nós vamos conversar de comunicação, jornalista Giovanni Meirelles, que ontem visitou Campina Grande, vindo resolver problemas junto à Justiça Eleitoral e tratando também de contatos com vários veículos de comunicação da cidade. Doutor Giovanni, como foi esse contato inicialmente ontem com a Justiça Eleitoral? Foi mais um passo dentro desse relacionamento amistoso e extremamente respeitoso que o governo do estado tem com a Justiça Eleitoral. No caso específico aqui de Campina Grande, eu estive ontem participando do sorteio das placas de outdoor que a cidade vai oferecer. Vão ser cerca de 300 placas, distribuídas equitativamente com todos os partidos. Eu faço isso ainda no exercício do cargo, porque os comitês de campanha não foram ainda definidos pelo governador e por toda a equipe que vai participar da coligação Paraíba Unida e atuando em diversas áreas no próximo pleito. Mas devo estar me afastando, a legislação permite a permanência no cargo, mas eticamente, por uma orientação do governador, quem for participar da campanha deve se afastar. Então minha participação foi no sentido mais de observar e contribuir para o bom andamento do processo. E com relação ao procedimento da área de comunicação do governo durante o período eleitoral, do que foi tratado? Perfeito, Paulo Roberto. Transmitimos para todos os veículos de rádio, jornal, televisão, digamos, agência de propaganda, fornecedor de faixa, camisa, boné, outdoor, ou seja, todas as mídias alternativas, inclusive, a recomendação da Justiça Eleitoral, que é que desde o dia 4 de julho foi o último dia para que qualquer mídia fosse autorizada, ou seja, a partir do dia 3 de julho, nenhuma publicidade institucional do governo, do Estado no caso, pode ser feita, a não ser em casos específicos solicitados ao TRE. Um exemplo pode ser dado pelo governo federal. O governo federal solicitou 9 campanhas ao TSE, das quais apenas 3 foram autorizadas. Era uma de combate às queimadas no norte do país, a segunda de vacinação contra a paralisia infantil e a terceira de incentivo ao alistamento militar, quer dizer, exército, saúde e a questão da defesa civil. Então são serviços da comunidade, ou seja, ações em defesa da própria população. Esse tipo de propaganda não é visto como propaganda institucional. Então a mesma coisa acontece na Paraíba. Quando a Secretaria de Saúde ou outro órgão solicitar uma campanha específica dessa, a Coordenadoria de Comunicação vai encaminhar o TRE para que seja autorizado. Fora disso, nenhuma publicidade do governo pode ser paga. Alguns governadores, é o caso, por exemplo, do Antônio Brito no Rio Grande do Sul, que é do PMDB, e Mário Covas em São Paulo, causando até um constrangimento para o presidente da República por ser do partido dele, se licenciaram do cargo. Aqui o governador Maranhão, a exemplo do presidente da República, acha que não há essa necessidade. Perfeito, até porque desde a eleição de 1996, no caso específico, essa declaração do governador veio em função do partido dele, do PMDB, ter apresentado em Campina, Cássio Cunha Lima, e em João Pessoa, Cícero Lucena, que foram apoiados pelo governador no exercício do cargo. Então o governador cunhou uma frase que ele também utiliza nessa eleição, que é de que o governador pode subir no palanque, mas o governo nunca, ou seja, a máquina administrativa jamais será usada em campanha. Então, com relação a isso, é uma prática que já existe, ou seja, o slogan de austeridade, ele não existe só como marca de fantasia, ela é uma prática cotidiana, é um exemplo de administração, de como gerenciar a coisa pública. Então o governador está tranquilo, vai permanecer no cargo, vai utilizar na campanha, quando necessário for, carros particulares, aviões particulares, quer dizer, não vai haver envolvimento da máquina de maneira nenhuma, e repito, os secretários, os auxiliares diretos, de administração direta, administração indireta ou outros auxiliares do governo, não precisam, por força da lei, se desincompatibilizar. É diferente do candidato. O candidato que é secretário, ele tem que deixar o cargo. No caso do auxiliar que vai fazer a campanha, a lei não obriga. Mas por uma questão de ética, por uma recomendação do governador, essas pessoas devem se afastar. Secretário Giovanni, muito se comenta em Campina Grande em relação ao entendimento entre governo do município, da cidade e governo do estado. Depois de assentada a poeira de tudo que aconteceu na convenção do PMDB, como é que está esse relacionamento? Paulo, nós sabemos que tudo que existe do ponto de vista político-administrativo tem as duas pontas, ou seja, ela obedece à conjuntura do momento, mas obedece também à necessidade da administração pública, onde o principal móvel é o povo, é a população que é atendida. Então, em momento algum, qualquer tipo de querela política, qualquer tipo de impasse que porventura possa haver no âmbito de um partido, vai prejudicar o relacionamento do governo do estado com nenhuma prefeitura. E isso de Cajazeiras a Cabedelo.
Então, obviamente, passa por aqui, por Campina Grande. A população da cidade, os amigos que o governador tem aqui, as forças industriais, as forças políticas, as forças econômicas que atuam aqui em Campina Grande, elas são o tempo todo reconhecidas. E, obviamente, isso reflete no terreno administrativo, no caso do município. Então, as parcerias que já aconteceram e que com certeza vão continuar acontecendo, elas não podem ser, de maneira alguma, atrapalhadas por qualquer decisão política que o prefeito, que o governador venha tomar. Obviamente, a gente sabe que quando as tendências são iguais, são parecidas, elas caminham para o mesmo lugar, fica mais fácil. Porque a partir do momento que o líder decide uma coisa, o resto do corpo administrativo segue. Ou seja, os auxiliares, os subordinados, eles acompanham também. Então, logicamente que quando o clima de relacionamento é bom, isso reflete na administração. Só que, no momento algum, passa na cabeça do governador discriminar Campina por qualquer que seja o motivo. Não importa o partido que seja o prefeito, não importa a posição que ele tome. A partir do momento que o interesse da cidade estiver em primeiro lugar, o governo do estado vai estar presente para atendê-lo. Um assunto da área do esporte, bem a propósito dessa época de final de Copa do Mundo. Daqui a pouco nós teremos o jogo que vai apontar o terceiro colocado. Amanhã a grande final entre Brasil e França. Mas os esportistas de Campina também estão ligados no nosso campeonato estadual, em 13, em Campinense, em Botafogo, em Alto Esporte. E aqui muito se tem reclamado por conta dos locais de trocas dos vales legais, das notas e cupons fiscais pelos vales. Seria possível se instalar um posto de troca no centro da cidade? Perfeito. Eu vou pegar como gancho essa sua pergunta para tratar de dois assuntos. O primeiro, com relação ao Vale Legal. Ainda ontem eu falava por telefone com o secretário Carlos Pereira, da Educação e Cultura, porque esporte também é cultura, e ele me revelava o seguinte, que até estranhava o fato de aqui em Campina não já haver um posto para troca do Vale Legal no centro da cidade. Ele citou como exemplo a recebedoria de rendas. Então, no caso específico, ele entrou em contato ontem mesmo com o secretário das Finanças, Dr. José Soares Duto, no sentido de ou fixar um prédio com uma recebedoria de rendas que é no centro da cidade, ou um outro posto de troca que equivale ao que acontece em João Pessoa, que é a troca também na sede da Federação Paraibana de Futebol. No caso aqui de Campina Grande, como a sede da Liga Campinense de Futebol fica num edifício, quer dizer, não é num andar térreo, então talvez dificultasse um pouco. Então o objetivo de Carlos Pereira, secretário da Educação, é de que esse posto seja colocado num andar térreo, para que facilite o acesso das pessoas. Realmente é uma reclamação válida. Campina já estava por merecer esse posto de troca no centro da cidade. Agora, falando em Copa do Mundo, que a decisão é amanhã, a gente já está contando nos dedos a hora para ver essa grande emoção. Tomara que seja uma emoção com alegria, né? Com a vitória do Brasil, pensa que está aí na porta. É que a Polícia Militar, por determinação do governador José Maranhão e por planejamento do coronel Hamilton Cordeiro, que é o comandante-geral, está reforçando hoje e amanhã aqui em Campina Grande com um pelotão especial. Por dois motivos, não só o último jogo, o jogo da Copa do Mundo, a decisão com a França, mas também por conta do encerramento do maior São João do mundo, que a gente sabe que fazer o encerramento do São João com a vitória do Brasil, aí a gente vai misturar forró com frevo, com carnaval. Não tem dúvida. Ontem o presidente da República, através do seu porta-voz, divulgava não saber ainda o que fazer em caso de uma conquista do Brasil para que o povo pudesse comemorar. Mas ele descartava a decretação de um feriado. Em termos de Estado, já se pensou no assunto? Não, o governador só pensou naquilo que todo torcedor brasileiro deve estar pensando nesses momentos que antecede a decisão. Onde é que vai assistir o jogo? Porque tem que ser um aguenta-coração do tamanho desse país. Então o governador está assistindo o jogo amanhã, em João Pessoa, num restaurante lá da Orla, junto com sua família, junto com seus secretários, junto com seus amigos. A exemplo do que aconteceu no jogo da Holanda. Só que com a Holanda foi bem improvisado. E nesse agora de amanhã, a gente está ao direito de mandar fazer uma camisa, de preparar uma bandeira, de guardar um trio elétrico tocando baixinho, para daqui a pouco aumentar o volume e começar a vibrar Brasil, Brasil, Brasil. Então, por enquanto, ninguém pensou no dia seguinte. Vamos pensar primeiro em ganhar na bola, ou seja, até em desfazer essa fama de teimoso que tem Zagallo, né? De jogar só na retranca. Eu acho que amanhã é dia de partir para cima, porque a França tem um futebol que é muito latino, ele lembra em alguns aspectos essa mistura do branco com o negro, com o índio. Então o francês tem um pouco desse rebolado, dessa ginga que o futebol brasileiro tem. Ele lembra um pouco o futebol arte. Então o governador só está pensando nisso, em assistir um grande espetáculo que termine com a vitória do melhor. E o melhor, é claro, é o verde e amarelo da seleção canarinha.
Muito bem, doutor Giovanni, permita que eu volte ainda ao campo político para fazer uma pergunta que escapou aqui da nossa pauta. Em relação a essa confusão toda, TRE, coligação, isso tudo já foi resolvido? Isso preocupou também o governo do Estado? Perfeito. O governo do Estado em si não, mas o governador acompanhou digamos assim, como líder partidário, como uma das pessoas que tem maior liderança hoje no PMDB, acompanhou com muita preocupação porque se trata de discutir o futuro do tempo na televisão, se trata de discutir o futuro dos palanques, se trata de discutir o futuro da própria propaganda, ou seja, como é que vão pintar os muros, como é que vão fazer os outdoors. Então isso tudo depende de uma coisa chamada coligação. E nesse jogo, que é o jogo político, quanto mais você somar, você, digamos, traz maiores dividendos. O governador ficou preocupado com, digamos assim, o desenrolar desse processo todo de coligações. Mas no fim, digamos assim, que entre mortos e feridos escaparam todos, todas as dúvidas, todas as feridas foram curadas, todas as dúvidas foram sanadas, e de maneira que o PMDB conseguiu aí arrebanhar um leque de outros partidos, ao todo 11 partidos, divididos em algumas coligações. Então, nós temos a coligação Paraíba Unida, temos a Paraíba Unida, que é uma outra coligação, pela Paraíba, melhor dizendo, e temos também a Social Trabalhista Unida, quer dizer que são 3 coligações partidárias, mas que onde todas as 3 existe um lugar para o cidadão José Maranhão ser candidato à reeleição, além do próprio PMDB, que lançou chapa própria para o Senado e para os deputados estaduais. O PMDB não coligou para deputados estaduais. Então isso tudo dá 4 chances de opção para que a Paraíba tenha o nome de José Maranhão referendado. 3 coligações e uma candidatura isolada. O secretário Giovanni Meirelles vai licenciar-se e, em caso de resposta positiva, vai cuidar de que área nessa campanha? Obviamente eu sou jornalista, devo ir para a área de imprensa, o comitê de imprensa. O Diário Oficial deve estar trazendo novidades amanhã e no mais tardar na próxima terça-feira, não só em relação à minha participação nesse processo todo de campanha, e como eu já disse e repito, a lei não obriga que você se licencie, mas por uma questão de ética não fica bem misturar política com o governo. E o governador já disse que o governador sobe no palanque, mas o governo não. Então outras pessoas que participam da assessoria mais direta do governador devem estar se licenciando até o dia 5 de outubro. Eu estou entre elas. Muito bem, para finalizar essa nossa conversa, arrisca um palpite para o jogo de amanhã em termos de resultados? Olha, Paulo, o ano de 94 eu sofri muito para tentar fazer justamente esses prognósticos, né? Primeiro, saber se o Brasil chegava lá, segundo, se ganhava e ganhava de quanto. Eu sofri 2 vezes mais dessa vez, por um motivo simples, é que da vez passada me disseram que o Brasil ia ser campeão, ia ser tetra, por um motivo simples, é que as outras seleções estavam muito fracas. Dessa vez não me disseram quem estava forte e quem estava fraco. Mas eu ainda arrisco os 2-1, que os franceses são capazes de meter uma bola na reta amanhã. Obrigado, secretário. Que não tenha morte súbita no jogo também, porque aí eu não sei se o coração aguenta.